Muitas vezes, quando a gente trabalha com arte, ou quando a gente está começando, ou nem só quando está começando, durante toda a carreira, a gente se depara com momentos onde estamos talvez perdidos ou pouco valorizados, ou pensamos, será que a gente devia fazer outra coisa? Ou a crítica não entende meu trabalho, eu não tenho espaço, enfim. Pensando nisso, eu queria compartilhar hoje uma resposta do Rilke, do Rainer Maria Rilke, que era um escritor, né, francês, poeta, muito famoso, sim, e uma das suas obras mais famosas é Cartas a um Jovem Poeta, onde ele fez uma interlocução com um jovem poeta que tinha dúvidas artísticas, enfim, e ele, de uma forma muito interessante e generosa, conversava com esse jovem. Então, essa é uma obra que ficou muito famosa dele e vocês vão entender por quê. Então, hoje eu trouxe aqui um trecho de uma carta onde ele responde essas dúvidas, esses anseios e essas frustrações que provavelmente esse jovem poeta, o Franz Capuz, não sei se fala assim, que era o jovem que ele conversava, trazia para eles essas questões e ele respondia. Então eu trago para você hoje. É claro que ele está falando da escrita, mas eu acho que cabe a qualquer pessoa que trabalha com arte e que de vez em quando tem as suas dúvidas. Eu vou ler um trechinho para vocês. O senhor pergunta se os seus versos são bons. Pergunta a mim. Antes perguntou a outros. O senhor envia-os a revistas, compara-os a outros poemas e se inquieta quando certos redatores rejeitam os seus experimentos. Agora, como me permite aconselhá-lo, peço-lhe que desista de tudo isso. O senhor olha para fora e, sobretudo, isso o senhor não deveria fazer agora. Ninguém pode aconselhá-lo e ajudá-lo. Ninguém. Existe apenas um único meio. Faça um exame de consciência. Investigue a razão que o impele a escrever. Observe se ela estende as suas raízes ao ponto mais profundo do seu coração. Pense se morreria se fosse impedido de escrever. E, sobretudo, pergunte-se no mais quieto momento da sua noite: preciso escrever? Garimpe em si mesmo uma resposta profunda. E se esta resultar afirmativa, se o senhor puder ir ao encontro dessa séria pergunta com um forte e simples preciso, então construa sua vida a partir dessa necessidade. Sua vida, até a sua mais indiferente e ínfima hora, deve tornar-se sinal e testemunho deste ímpeto. Então o Senhor irá se aproximar da natureza. Então tente dizer, como se fosse um primeiro ser humano, o que vê e vivencia, ama e perde. Não escreva poemas de amor. Afaste-se primeiramente daquelas formas comuns e habituais demais. Elas são as mais difíceis, pois é preciso uma força grande e amadurecida para dar algo próprio onde existem, em grande quantidade, exemplos bons e em partes brilhantes da tradição. Por essa razão, fuja dos temas correntes. Aproveite aqueles que oferece o seu próprio cotidiano. Descreva as suas tristezas e desejos, os pensamentos passageiros, a crença numa beleza qualquer. Descreva tudo isso com sinceridade, profunda, tranquila, humilde. E para expressar-se, use as coisas que o rodeiam, as imagens dos seus sonhos, os objetos da sua lembrança. Se o seu cotidiano lhe parece pobre, não reclame dele, reclame de si. Diga a si mesmo que ainda não é suficientemente poeta para evocar as suas riquezas, pois para o Criador não há pobreza nem local pobre, indiferente. E mesmo que estivesse numa prisão, cujas paredes não deixassem chegar aos seus sentidos nenhum dos ruídos do mundo, mesmo assim, não lhe restaria ainda a sua infância? Essa deliciosa riqueza real, esse tesouro das lembranças? Dirija a sua atenção para lá. Tente trazer à tona as sensações submersas desse passado longínquo. Sua personalidade irá consolidar-se.
sua solidão irá estender-se e se tornará uma morada alvorecente na qual o barulho dos outros passa longe. E se dessa virada para dentro, desse mergulho no próprio mundo, vierem versos, então o Senhor não pensará em perguntar a alguém se são bons versos. Também não tentará fazer com que revistas se interessem por esses trabalhos, pois verá neles sua propriedade amada e natural, um pedaço, uma voz da sua vida. Uma obra de arte é boa se surgir por necessidade. Nessa forma de origem reside a sua sentença, não há outra. Por isso, meu estimado Senhor, não saberia dar-lhe outro conselho que não este: examinar a consciência, averiguar as profundezas das quais surge sua vida. Em sua fonte, o Senhor encontrará as respostas para a questão: preciso ou não preciso criar? Aceite-a como ela soar, sem interpretá-la. Talvez se comprove que o Senhor está predestinado a ser artista. Então, tome a seu cargo esse destino, carregue-o, seu peso, sua grandeza, sem nunca perguntar pela recompensa que poderá vir de fora. Pois o Criador deve ser o mundo em si mesmo e encontrar tudo em si e na natureza a qual se incorporou. Mas depois dessa descida para dentro de si e para a sua solidão, talvez o Senhor desista de ser poeta. Basta, como disse, sentir que se poderia viver sem escrever para não fazer isso em absoluto. E aí então esse exame que lhe peço, tão pouco terá sido em vão. De qualquer forma, a partir de então a sua vida tomará seus próprios caminhos, e que sejam eles bons, ricos e amplos. E isso eu lhe desejo mais do que sou capaz de expressar. Depois ele continua se despedindo. Bom, tá tudo dito, né, gente? Não só na poesia, mas na criação artística como um todo, na música, nas artes cênicas, nas artes visuais. Às vezes a gente busca muita validação externa e isso tem vários motivos, né? Motivos financeiros, motivos internos, de autoestima, de autoconfiança. Mas acho que o Rilke, ele falou coisas profundas de sentido de existência. E aí eu deixo vocês ficarem com as palavras dele. E se vocês quiserem saber o livro que eu tô lendo, é esse aqui, chamado A Melodia das Coisas, que tem contos, ensaios e algumas cartas que ele enviou ao longo da vida. Até a próxima!